Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova 2 da área de Exatas e Humanidades da Unesp 2022. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 84, que tratou do cálculo de porcentagem, mediana e média aritmética. Bora lá? Um experimento vai avaliar a memória de um grupo de 10 crianças de 12 anos em relação à capacidade de retenção de palavras, figuras e números. Durante 30 segundos, cada criança recebe a mesma lista de 10 palavras e em seguida tem 60 segundos para escrever as palavras que lembra ter visto. O mesmo se repete com uma lista de 10 figuras e em seguida com uma lista de 10 números naturais aleatórios de 1 a 100. A tabela que nós temos aqui abaixo indica o resultado desse experimento. Então veja que na tabela nós temos aqui o número da criança, que foi de 1 até 10, né? São 10 crianças. Aqui a quantidade de acertos por palavras, figuras e números. E aqui o total de acerto das 10 crianças. De acordo com os resultados desse experimento, qual dessas alternativas que vai estar correta? Bom, então vamos lá. Eu preciso analisar essas alternativas com base aqui nessa tabela que foi dado. Então vamos começar aqui com essa letra A. Ele está informando que 73% do total de acertos do grupo correspondem aos acertos de palavras e figuras. Então eu preciso verificar se 73% do total de acertos aqui, que foram 250 acertos, se correspondem aos acertos das palavras com as figuras. Então vamos começar calculando isso aqui. 73% é o mesmo que fazer 73 sobre 100, do total de acertos que são 250. Bom, vamos resolver isso aqui, fazer essas continhas. Eu posso cancelar esse zerinho de cá com esse zerinho de cá. Portanto, aqui vai ficar, multiplicando aqui, 73 por 25, a gente vai chegar em 1825. E isso aqui sobre 10. Dividir esse número por 10 é só deslocar a vírgula casa aqui para a esquerda, ficando então 182,5. Portanto, 73% do total de acertos, que são 250, corresponde a 102,5. Será se esse valor corresponde aos acertos das palavras e figuras? Bom, o total de acerto das palavras foram 84. O total de acerto das figuras foram 90. Se eu somar 84 com 90, isso aqui vai dar 174, que não é a mesma coisa de 182,5. Portanto, essa letra A é falsa. Vamos agora para a letra B. A mediana dos totais de acerto de palavras, figuras e números por criança é igual a 24. Bom, os totais de acertos são esses aqui. Ele está falando que a mediana desses totais de acertos tem que ser 24. Bom, para a gente determinar a mediana, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ordenar esses valores, colocar numa ordem crescente ou decrescente. Aqui não está em nenhuma dessas ordens. Então vamos colocar isso aqui em ordem crescente. O menor valor aqui, repare, é 20. Então vou marcar o primeiro aqui, 20. Depois nós não temos o 21, não temos o 22, mas a gente tem aqui 23. Tem 23 aqui novamente. Agora veja, tem o 24 aqui. E tem o 24 aqui novamente. Não tem o 25, mas a gente tem aqui o 26. Depois a gente tem o 27. Tem o 27 aqui e tem o 27 aqui também. Em seguida a gente tem o 28 e o 28 novamente. Pronto, colocamos os números aqui nessa ordem crescente. Agora que a gente ordenou esses valores, a mediana é o valor mais central quando a quantidade de termos é ímpar. No entanto, a quantidade de termos aqui é par, são 10 crianças. Então, se a quantidade de termos é par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores mais centrais. E quais são os dois valores mais centrais aqui? Repare, eu tenho 4 aqui, os dois mais centrais aqui são o 24 e o 26. Então, eu preciso calcular a média aritmética desses valores. Para isso, é só somar 24 com 26, que vai dar 50. Dessa forma, a média aritmética aqui vai ser 50 por 2, que é 25. Portanto, a mediana dos totais de acertos de palavras, figuras e números aqui foi 25 e não 24. Então, a letra B é falsa. Na letra C, as crianças que acertaram mais figuras do que palavras também acertaram menos números do que palavras. Então, vamos verificar quais foram as crianças que acertaram mais figuras do que palavras. Olha só, mais figuras que palavras. Veja que a criança 1 ela acertou 9 figuras. E acertou 8 palavras. Então, ela acertou 9 figuras, que é mais do que 8 palavras. Ela acertou mais figuras do que palavras. A criança 2, ela acertou 10 figuras aqui, e ela acertou 9 palavras. Então, ela acertou mais figuras do que palavras.
A criança 3 foi igual. Ela acertou 10 figuras e 10 palavras, então essa aqui não serve. A criança 4 também foi igual, não serve. A criança 5 acertou aqui 9 figuras e acertou 7 palavras, então foi mais figuras do que palavras. A criança 6 também não serve, porque foi igual. A criança 7 foram 8 figuras aqui contra 7 palavras, essa serve para a gente. A criança 8, repare, foram 8 figuras e 7 palavras, essa serve também. A criança 9 foram 7 figuras, mas foram 8 palavras, então nesse caso que ela não serve, o número de figuras foi menos do que o número de palavras. A criança 10 foram 10 figuras e 9 palavras, essa serve também. Agora a gente precisa verificar se o número de acertos dos números se foi menor do que o número de palavras. Então vamos lá, a criança 1, repare, ela acertou aqui 6 números e acertou 8 palavras, essa serve, foram menos números do que palavras. Mas veja que a criança 2, ela acertou 9 palavras e acertou 9 números, então essa criança aqui não serve. Portanto, não necessariamente as crianças que acertaram mais figuras do que palavras também acertaram menos números do que palavras. Portanto, essa daqui é falsa. Letra D agora. As medianas do total de acertos de figuras e do total de acertos do número do grupo coincidem com o total de acertos de figuras e número da criança, 5. Então a gente precisa calcular as medianas aqui, das figuras e também dos números. As medianas para as figuras e as medianas dos números e verificar se coincide com o total de acertos da criança 5. Bom, para a gente calcular essa mediana, a gente precisa ordenar os valores. Começando aqui na figura. O menor valor que a gente tem aqui, observe, o menor valor aqui, para a letra D, foi quem? Foi o 7. Então, o menor valor foi o 7. Depois do 7, o próximo que vem aqui, repare, foi o 8, que apareceu aqui e aparece aqui também. Depois a gente tem aqui o 9. Aparece o 9 aqui novamente, aparece o 9 aqui novamente. Agora a gente tem aqui o 10, temos o 10 novamente, depois o 10 e finalmente aqui o 10. Para a gente determinar a mediana, a gente pega os dois valores mais centrais, já que essa quantidade é uma quantidade par. E os dois valores mais centrais aqui, repare, foi o 9 e o 9. Dessa forma, a mediana aqui das figuras vai ser a soma desses dois dividido por 2. Como eles são iguais, vai dar o próprio 9. 9 mais 9, 18 por 2 aqui realmente vai dar 9. Agora vamos calcular a mediana aqui para os números. Então vamos colocar aqui em ordem crescente novamente. O menor deles aqui foi o 5. Em seguida agora nós temos o 6. O 6 aparece somente uma vez. Agora a gente tem o 7, que aparece aqui e aparece aqui. Agora a gente tem também o 8, depois o 8 novamente e o 8 mais uma vez. Agora a gente tem o 9, depois a gente tem mais uma vez o 9 e finalmente nós temos mais o 9. Pronto, aqui já está em ordem crescente. Os dois valores mais centrais aqui foram o 8 e o 8. Assim a mediana dos números aqui vai ser 8 mais 8, vai dar 16 por 2, é 8. Pronto, eu já sei as medianas do total de acerto das figuras e a mediana do total de acerto dos números. Então, das figuras foi 9 e dos números foi 8. Será se esses valores coincidem com o total de acertos de figuras e de número da criança 5? Bom, aqui nós temos a criança 5. Qual foi o total de acerto das figuras da criança 5? Repare, foi 9. Coincidiu com a mediana das figuras. E qual foi o total de acerto dos números da criança 5? Foi 8. Também coincidiu. Portanto, essa letra D ela está correta. Finalmente, a letra E. A média geral do total de acertos do grupo é de 80%. A média geral de acertos do grupo. Então, vamos calcular aqui na letra E. A média geral. Qual seria o total de acertos de todas as crianças? Como a gente tem um total de 10 crianças e cada criança ela tem 3 listas aqui, Então são 10 vezes 3 listas. E cada lista ela tem 10 itens, tem 10 palavras, 10 figuras e 10 números. Então o total de acertos que poderia ter as 10 crianças serão as 10 crianças multiplicada pelas 3 listas, multiplicada pelas 10 itens. E isso aqui vai dar 300. Bom, vamos calcular esse 80% desses 300. Então 300 vezes 80% é vezes 80 sobre 100. Podemos cancelar isso aqui. 3 vezes 80, 240. Então 80% do total de acertos, que são 300, teria que dar 240 acertos. No entanto, o número de acertos aqui foi 250. Esse número é maior do que esse. Assim, a média geral de acertos do grupo não foi de 80%. Essa daqui é falsa. Dessa forma, analisando todas as alternativas aqui, a única alternativa correta foi a letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente?
É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!